Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Eu sou Júlia Lemos e vou dar continuidade ao nosso estudo sobre Vargas. Hoje nós vamos falar sobre o governo constitucional de Vargas, que vai de 1934 a 1937. Nas aulas anteriores nós falamos da Revolução de 1930, Revolução de 32, governo provisório e agora vamos falar do governo constitucional. O governo constitucional é um período maiorzinho, né? Um pouco aí, não é que ele seja maior, né? Mas é um período mais cheio de atritos, né? Que Vargas aí vai ter que enfrentar. Primeira coisa que nós vamos ver nesse governo constitucional, como o próprio nome fala, já fala, né? Vargas vai governar obedecendo uma Constituição, coisa que não aconteceu no governo provisório. Não sei se vocês lembram, né? Mas no governo provisório não tinha Constituição, ele anulou a Constituição de 1891. Agora, ele vai ter que governar seguindo uma Constituição. E que Constituição é essa? Uma Constituição que ele, né, no governo dele, vai ser elaborada, né? Vargas vai fechar um negócio com São Paulo, um acordo com São Paulo depois da Revolução de 32 e ele convoca as eleições aí para a Constituinte em 1933 e em maio é elaborada a Constituição. Essa Constituição ela vai durar apenas 3 anos. Por que ela dura tão pouco, meus queridos? Nós vamos ver aí que o próprio Vargas vai anular essa Constituição, né? Ele é um ditador. Ele mesmo passa por cima dessa Constituição, ele mesmo anula essa Constituição, né? Vai inventar umas historinhas aí, né? O plano Cohen, que nós vamos falar mais pra frente, e ele dá um jeito de acabar com essa Constituição que ele mesmo vai criar, tá? É uma Constituição extremamente moderna para a época, ela é inspirada na Constituição alemã, né, que a gente vai chamar de Constituição de Weimar. Né? Weimar é um período que acontece aí de 1919 a 1933, é um período de extrema liberdade política que acontece na Alemanha, tá? E imagine, se vocês acham que hoje o mundo está bipolarizado, você imagina a Alemanha nessa época, com a liberdade religiosa extremamente grande, né? Aliás, não era só uma liberdade política, né? Eles viviam liberdade social, viviam a liberdade sexual, né? Tem uma série muito legal que mostra isso, chamada Berlim. Vou colocar para vocês o card aí para vocês verem, tá? É uma série que eu gosto muito, que mostra isso, né? O que era a Alemanha aí pós Primeira Guerra e antes da ascensão do Hitler, né? O caos total em meio ao excesso de liberdade e tudo mais, o que vai acontecer aí. Mas vamos lá, voltando a essa Constituição, ela vai desagradar o Vargas. Por que ela desagrada o Vargas? Nós já falamos, né? Porque ela é extremamente liberal. Ele não vai gostar disso aí, tá? Essa Constituição ela é promulgada no dia 16 de julho de 1934. No dia seguinte, Vargas tem eleição para presidente da República. Ele é eleito de forma indireta e sem vice. Tá? Aquilo que eu falei, sem participação popular, o povo não vota para presidente da República. E nós vamos ver que o mandato de governo do Vargas vai ser de 4 anos, será proibida a reeleição pela nova Constituição e ele vai governar sem vice de novo, coisa que ele gosta muito de fazer, tá? Vamos ver também que nessa Constituição, o totalitarismo de Vargas, ele vai ser cercado, né? Vai ser diminuído. Por quê? Porque o poder do Vargas, que é o poder executivo, vai estar submetido à fiscalização do poder legislativo, né? Dos políticos brasileiros. Ou seja, ele não pode fazer nada sem apoio, né? Sem um ok do legislativo. E uma das coisas aí que fica proibido para ele nessa Constituição, nós vamos ver aí, é fechar o Congresso, uma coisa que ele adorava fazer. Vocês viram lá na Constituição, lá no período do governo provisório, né? Ele não pode mais mandar os políticos para casa. Ele é obrigado aí a aceitar os políticos, o Congresso e calar a boca. Nesse período também, meus amores, nós vamos ter aí as medidas trabalhistas ampliadas pela Constituição. Então, ó, o trabalho infantil está proibido, a jornada de trabalho é de 8 horas e o trabalhador tem direito a férias remuneradas. Não temos leis que ampliadas aí para o trabalhador rural, tá? O trabalhador rural, ele continua aí desprotegido aí das leis de trabalho, tá bom? O que mais que nós temos aí?
Ele proíbe a desigualdade salarial entre sexo e nacionalidade. É bem interessante, uma coisa bem moderna para a época. Ele não, né? A Constituição, né? Que mais? Então, mais ou menos é isso aí que nós temos. Permite aí, essa Constituição vai permitir surgimento de partidos políticos, e nós vamos ver surgir 2 partidos políticos de corrente antagônicas, completamente diferentes. É uma das partes que eu mais gosto de falar, porque lembra muito o que nós estamos vivendo hoje, né? Esse mundo, o Brasil polarizado, o mundo polarizado entre esquerda e direita, né? Vamos ter aí 2 partidos surgindo, igual eu falei, 2 partidos de oposição radical. Primeiro partido é o AIB, Ação Integralista Brasileira, tá? Antes de eu falar dos partidos, eu quero lembrar para vocês, voltando aqui só um minuto, né, que o mundo nessa época está polarizado, igual eu já falei para vocês, e é um mundo aí que está vivendo uma radicalização política mundial. Nós temos fascismo na Itália, né, nazismo na Alemanha, salazarismo em Portugal, franquismo na Espanha e o stalinismo na Rússia. Então nós temos regimes totalitários espalhados em tudo quanto é canto da terra. Nada mais normal que aqui no Brasil também aconteça isso. Vamos ver surgir 2 partidos de corrente contrária pregando totalitarismo, tá? Primeiro, igual eu estava falando para vocês, é o AIB, Ação Integralista Brasileira, né? Os meninos têm muita curiosidade na sala quando eu falo desse partido. Ele foi fundado em 1932, é um movimento político ultranacionalista, baseado muito nas ideias de Mussolini, tá? Ele se baseia mais na ideia de Mussolini do que de Hitler. Inclusive, um dos fundadores desse partido, né, que é o Plínio Salgado, o cara que fez parte aí da Semana de Arte Moderna, ele fez uma participação discreta na Semana de Arte Moderna. Ele vai viajar para a Alemanha, vai conhecer o Mussolini, né, tomar contato com o Mussolini, e ele traz essas ideias para o Brasil, né? Vamos ver aí que os líderes, nós temos intelectuais envolvidos aí, como eu já falei para vocês, Plínio Salgado, Menotti Del Pitta, né? Nós vamos ver da Semana de Arte Moderna, também está fazendo parte aí, Alberto Tarros, o Oliveira Viana, nós vamos ver vários intelectuais envolvidos nesse partido, tá? O Plínio Salgado, vamos falar dele aí, né? Ele era inimigo mortal dos outros artistas da Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque os outros artistas da Semana de Arte Moderna tinham um viés muito voltado para a esquerda, tá? Então ele tinha verdadeira, né, o horror desses outros artistas. O que mais que nós temos aí? Né? Ele se junta com Menotti Del Pitta, né? E eles começam um movimento aí, o verde, amarelo, né? O patriotismo exacerbado. O que é exacerbado? A gente tem que aprender a conviver com algumas palavras, né? O patriotismo exagerado, verde e amarelo em exagero, idolatria ao tupi, a língua tupi, né? Lembra muito o livro do Policarpo Quaresma, né? Quem não leu o livro do Policarpo Quaresma, depois, se tiver oportunidade, dá uma lida nisso, né? Um herói nacional aí, né, muito interessante, que valorizava a ideia da língua falada ser o tupi, né? E o símbolo do Brasil para o Menotti e para o Plínio Salgado seria a anta, né? A anta seria o animal símbolo do Brasil. É engraçado, né? Mas vamos lá. O lema desse partido de extrema direita aí, né, conservador, ultranacionalista, é o lema Deus, Pátria e a Família, né? Ele tinha um símbolo, né, que é a somatória, também se chamam de sigma, né, que é o símbolo da matemática. Por quê? Porque esse partido ele não pregava a segregação, tá? O sigma, a somatória, significava o quê? Que eles estavam abraçando todos os povos de todas as etnias do Brasil. Então, quem que podia fazer parte da ação integralista? O negro, o mulato, o mestiço. Quem quisesse que fosse brasileiro poderia aí entrar aí para esse grupo. Assim como o nazismo, eles têm uma saudação, né? Levanta a mão, como os nazistas, e grita Anauê, salve, seja bem-vindo, né? Oi, olá. Estão saudando o cara aí, né? Na Alemanha tem o Heil Hitler, né? E aqui nós vamos ter o Anauê, que vem do Tupi-Guarani, tá? Muita gente acha que por eles serem
de extrema direita, né, eles são favoráveis ao liberalismo econômico. A gente tem que tirar essa ideia, viu, gente? O liberalismo econômico, ele não está muito relacionado a regimes, aliás, ele não está nem um pouco relacionado a regimes totalitários. Liberalismo econômico, como o próprio nome fala, prega a ideia de livre comércio. Então, um regime totalitário, tanto de esquerda como de direita, são contra os regimes de liberalismo econômico, tá? Esse partido integralista, uma das coisas que ele defende é o controle do Estado na economia. Eles aí chegavam de 100 mil a 200 mil membros contra aí o outro partido que nós vamos ver aí, que é o Partido Comunista, que vai chamar ANL, que tinha uma média de 80 mil. Então eles tinham muito mais membros do que o Partido Comunista. Nós vamos ver mais pra frente com outro nome. E eles andavam fardados, tá? Imitando tanto o exército, tanto o grupo de Hitler, como o grupo de Mussolini, como o grupo de Franco e tudo mais. Só que aqui no Brasil, como que era o esquema do uniforme? Calça azul, boné verde, blusa verde, gravata preta e calça preta. Vocês vão ver nas fotos que eu vou colocar aí pra vocês, tá? Eles eram apelidados de galinhas verdes, tá? Nos conflitos aí que acontecia com o comunismo. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês, esse movimento tá voltando, tá? Tá voltando com força total. Depois vocês façam, né, uma pesquisa na internet, vocês vão ver vários vídeos aí do povo cantando na rua o hino, né, dos integralistas, de uniforme, fazendo o sinal da somatória e tudo mais. Então esse grupo, ele tem simpatizantes, aí tem página no Facebook, tem tudo aí que vocês vão ver, Instagram e tudo mais, né? Prega essa ideia desse nacionalismo. Contra esse grupo surge a ANL, né? Aliança Nacional Libertadora, de perfil comunista, tá? Fundada em 1935. Nós tínhamos aí intelectuais, né? Militares. Que intelectuais que eu tenho aí nesse grupo? Eu tenho o Caio Prado, que foi um escritor, né, muito importante. Quem foi o Caio Prado Júnior, né? Ele foi historiador, geógrafo, escritor, filósofo, político e editor brasileiro. Mas vamos lá. Outra figura importante aí que nós vamos ver que representa a elite que está dentro desse movimento aí da ANL é o Carlos Lacerda. Por que eu fiz questão de frisar o Carlos Lacerda? Porque daqui a pouco, mais pra frente, nós vamos ver o Carlos Lacerda gritando, xingando, odiando o comunismo, né? O Carlos Lacerda vai ser responsável aí por campanhas para o golpe que vai tirar o Vargas do poder em 45, né? Vai estar relacionado aí, querendo ou não, envolvido aí no suicídio de Vargas, vai estar relacionado nós vamos ver ele muito presente aí, xingando, né, ofendendo, fazendo críticas ao governo de Jânio Quadros, e vamos ver também ele pegando no pé do JK e do João Goulart. Então, primeiro ele vem com esse viés de esquerda, mais para frente ele volta e, né, ele sai desse grupo, vai para a direita e começa a fazer fortes críticas à esquerda brasileira, né? Inclusive era ele que lia os discursos que o Luiz Carlos Prestes escrevia nas reuniões aí do partido, né, da ANL. O Luiz Carlos Prestes, ele vai se tornar líder, né, honorário da ANL. Por que honorário? Né? Ele estava na Rússia nesse período, né? Então ele se torna líder honorário. E também, né, ele estava com um prestígio muito grande devido à Coluna Prestes. Lembra? A Coluna Prestes é aquela que nós já estudamos, que os tenentes, lá no final da República Café com Leite, os tenentes marcham pelo Brasil afora para pregar contra a República Oligárquica, tá bom? O Luiz Carlos Prestes, tudo indica que ele foi para a Rússia com dinheiro, segundo alguns historiadores, com dinheiro que Vargas teria dado a ele, né? Eu já falei para vocês, né, que Vargas tenta comprar a participação de Luiz Carlos Prestes aí no levante de 1930, no golpe de 1930. O Luiz Carlos Prestes pega o dinheiro e não fica do lado de Vargas, né? Racha fora, e com esse dinheiro ele vai para a Rússia lá para fazer seu treinamento, e vai ser lá que ele vai conhecer a Olga, né, que vocês já viram num filme, né? Vamos deixar aí, ó, o card do filme. Eu acho o filme um pouco romantizado demais,
mas se vocês quiserem ver, acho um pouco não, extremamente romantizado, né, a história da Olga e do Luiz Carlos Prestes no filme, mas tudo bem, vale aí para vocês terem uma referência, tá bom? Vamos lá, continuando aí com esse partido. O que esse partido pregava? Uma das coisas, reforma agrária, não pagamento da dívida externa, tanto que o lema deles era pão, terra e liberdade, tá? Lembra muito o lema da Rússia, na Revolução Russa, né? O lema lá do Lenin, né? O lema do Lenin era paz, terra e pão. Então ele dá uma plagiada aí, né? Dá uma mexida aí e usa um termo parecido aí, um slogan parecido aí para poder né, influenciar aí no seu levante, tá? Nós vamos ver que esse partido, a ANL, vai tentar derrubar o governo de Vargas, né? Ele é comprovado, né, que esse partido recebeu dinheiro vindo da Rússia. Inclusive, nós temos até um livro do William Vac, que ele faz, né, um estudo que ele fez um estudo sobre a interferência da Rússia aqui no Brasil, né, um livro chamado Comunistas Camaradas. Vou deixar para vocês a capa do livro aqui. E nesse estudo ele comprova, né, que houve interferência sim dos russos no Brasil, né, o chamado ouro de Moscou. O que significa isso? O dinheiro de Moscou para arquitetar aí o plano da intentona comunista, tá bom? E o primeiro levante, né, relacionado à intentona comunista de 1935, né, que é a tentativa de derrubar Vargas do poder, nós temos aí, acontece aí no dia 23 de novembro de 1935, né, acontece no Rio Grande do Norte com militares, né, alguns militares tentam depor Vargas. O movimento dura apenas 12 horas e é considerado carnavalesco, né? Ele chega a ser debochado por alguns historiadores, inclusive um deles é o Hélio Silva, que faz várias críticas à falta de organização da intentona comunista. Depois teremos outros levantes, né? Vamos ver que o Vargas vai ser extremamente esperto. Mediante o acontecimento do dia 23, o que ele vai fazer? Ele vai pedir no dia 26 de 11 de 1935, que a Assembleia aprove o estado de sítio no Brasil. O estado de sítio vai ser aprovado, né? Então suspende os direitos políticos, uma série de coisas vão acontecer aí no Brasil, né? E ele amplia os poderes dele, né? Ele, Vargas, perante os partidos políticos. Então agora ele está mais forte, né? E nós vamos ver que no dia 27, um dia depois disso, o povo, os militares muito loucos, né, vão fazer outro levante. Levante do dia 27 de 11 de 1935. Segundo levante. Esse levante vai acontecer na Praia Vermelha. Várias coisas aconteceram na Praia Vermelha, né? Nós vamos ver positivismo. Toda hora explodiu algum movimento aí com os militares da Praia Vermelha. Também vai ser um movimento fracassado, sem apoio dos demais militares, dura 13 horas e, é claro, Vargas vai sufocar o movimento, vai prender os líderes. Esses líderes vão cair na mão de um torturador muito grande aí, que é o Felito Müller, né, ou Miller, um cara extremamente violento na questão de tortura. Ele é alemão, né, gente? Então, ele torturava com critérios de crueldade aí. E nessa questão aí de tortura e tudo mais, os presos aí torturados acabam denunciando que Prestes estava no Brasil com Olga, né? Eles serão presos, tanto Prestes como Olga. Olga vai ser deportada para a Alemanha. Lembrem, ela é uma judia alemã. Aí ela acaba caindo num campo de concentração alemão e lá ela acaba morrendo, né? E a filha que ela tem com Luiz Carlos Prestes é mandada para o Brasil. Mas vamos entender aqui. As pessoas, não estou defendendo ninguém não, tá, gente? Eu só quero colocar um ponto de vista aqui. Em 1935, ninguém sabia da existência dos campos de concentração. Então, ninguém sabia que Olga ia para um campo de concentração. Sabia-se que ela ia ser mandada para a Alemanha, né? Ou para uma região onde tivesse domínio dos alemães, mas não sabia-se que ela iria para um campo de concentração. Então tem muita gente que julga Vargas, né? Fala assim, Vargas mandou Olga para um campo de concentração. Ele deporta. O que vai acontecer depois é com os alemães. Não estou defendendo Vargas, mesmo porque algumas medidas dele não me agradam muito.
Mas o importante é a gente entender isso, que o Olga morre e o Prestes fica preso durante 9 anos, tá? Vargas, então, com esse levante, né, com essa tentativa de intentona comunista, ele aumenta a pressão do governo dele, né, e, querendo ou não, nós estamos vendo aí ele acelerando aí para dar o golpe de 1937. Esse movimento aí, a intentona comunista, só serviu para acelerar ainda mais o desejo de Vargas de ter o poder total na mão dele. E ele não está longe de fazer isso. Tá chegando 1938, tá chegando a época de eleições, o Vargas tá preocupado, né? Porque a oligarquia cafeeira tá rondando o poder para voltar. Inclusive, eles querem lançar a candidatura do Armando Salles, representando São Paulo, para concorrer à presidência da República. E aí, um fato muito interessante vai acontecer, uma fake news vai acontecer, e Vargas vai conseguir anular a própria Constituição que ele criou, que é a Constituição de 34. Veja bem, o Vargas está dando um golpe no golpe, né? Um golpe no próprio governo dele. Vamos entender o que é isso? Vai ser o tal do Plano Cohen, né? Que vai acontecer aí, vai ser feito em setembro de 1937. Vamos entender o que é. Primeiro, entender a situação dos comunistas. Os comunistas estão praticamente todos presos. Eles foram presos lá na intentona comunista. Praticamente não tem mais comunistas circulando solto dentro do Brasil. Só que vai ser criado um falso complô comunista, né, chamado de Plano Cohen. O próprio nome Cohen é um nome judeu, né, um plano, né, um complô judeu comunista, no qual, nesse plano, uma carta chega até o governo, às mãos de Vargas e aos jornais e tudo mais. Essa carta chega aos jornais, né, e essa carta ela fala que os comunistas estão de volta e que eles iriam invadir as casas das pessoas, que eles iriam matar políticos, que eles iam fazer o auê no Brasil. Quem é que está escrevendo essa carta? Era um membro do Partido Integralista, né, que forjou esse documento, né, que é o Olímpio Mourão Filho. É ele que forjou essa carta, tá? E essa carta aí vai chegar aos jornais. Com isso, Vargas tem a justificativa para anular as eleições, fechar o país e instaurar o estado de sítio, tá? Quem foi o Olímpio Mourão? O Olímpio Mourão, ele mais para frente vai ser um dos generais aí que vai dar o pontapé para a ditadura de 1960. Esse Plano Cohen, ele lembra muito, não sei se vocês já viram falar, no tal do Protocolo de Sião, né, que foi feito na Rússia czarista, no qual os czares, né, o czar Nicolau II, acusa aí os judeus comunistas e tudo mais de estarem querendo matar toda a dinastia czarista, né? Esse protocolo de Sião existe até hoje, né? Tem pessoas aí que acreditam em teoria de conspiração, acham que esse protocolo existe e que um grupo de judeus que são sionistas querem dominar o mundo desde não sei quando e tudo mais. Então esse Plano Cohen lembra muito esse. Em novembro de 1927, Getúlio, feliz da vida, anula a Constituição que ele mesmo criou, né, que é a Constituição de 34, e outorga a Constituição de 1837. Ou seja, ele vem impondo uma Constituição no qual agora ele vem com autoridade máxima. Aquilo que eu já falei para vocês na aula passada, né? De acordo com cada momento que ele está governando, ele vem com um perfil diferente. E então, nós finalizamos nosso conteúdo de hoje, que era governo provisório, governo constitucional. Na aula que vem, nós vamos estar voltando aí, estudando o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945, né, período em que o Vargas vai governar de forma centralizada e autoritária. Ok, meus queridos? Então, é isso. Finalizamos o nosso pequeno estudo aqui. Agora, aquele recadinho do coração, né? Não deixe de seguir o canal, não deixe de compartilhar os vídeos. É importante que você deixe um recadinho aí e tudo mais para que o canal possa crescer. Beleza? Então é isso. Um beijo e até mais.